Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume lhes serviu de cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Salá depois que gerou a Éber 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E expirou Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E expirou Terá em Arã. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E Abrão tomou sua mulher Sarai, e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã. E foram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra.
e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o sul, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para morar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por causa de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher levada para a casa de Faraó, e tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas, e camelos. Porém o Senhor feriu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então Faraó chamou Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? De maneira que a teria tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, e vai-te, toma-a. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão levantou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe,
rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em Ã, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois retornaram e foram a En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar. E organizaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os derrotou, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também seu irmão Ló, e os seus bens, também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas, e toma os bens para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão em juramento ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois continuo sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses,
e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com muitos bens. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração retornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, quando o sol se pôs e houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um convênio com Abrão, dizendo: A tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de gerar filhos. Achega-te, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele achegou-se a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de minha senhora Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor: Retorna para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Bir-Lahai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu convênio entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu convênio é contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te pus. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu convênio entre mim e ti, e a tua semente depois de ti,
em suas gerações por convênio eterno, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu convênio, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu convênio, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo filho homem será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do convênio entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo filho homem nas vossas gerações. O nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu convênio na vossa carne por convênio eterno. E o filho homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada de seu povo, porque quebrou o meu convênio. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e dela te darei um filho. E a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, tua mulher Sara te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu convênio, por convênio eterno para sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te ouvi. Eis que o abençoei, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu convênio, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de diante de Abraão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E seu filho Ismael era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou. E eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que fortaleçais o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram, e disseram-lhe: Onde está tua mulher Sara? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente retornarei a ti por este tempo da vida, e eis que tua mulher Sara terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele.
e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que ainda darei eu à luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, retornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o conheço, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falou. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou, e porquanto o seu pecado se agravou muito, descerei agora, e verei se com efeito fizeram segundo o seu clamor, que chegou até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que extermine o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por causa deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinzas. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40? E disse: não o farei por causa dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30? E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20? E disse: não a destruirei por causa dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu fale. Se porventura se acharem ali 10? E disse: não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar. Capítulo 19. E chegaram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e seguireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e foram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e assou bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homem. Rogo-vos
deixai-me trazê-las para fora, e fareis delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam a sua mão e fizeram Ló entrar com eles na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram à procura da porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor aumentou diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens o pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo achou a graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. E eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe esse mal e eu morra. Eis que agora esta cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis que eu te concedo também esse pedido, de não derrubar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo do Senhor desde os céus. E derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás dele, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando destruiu Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, quando derrubou aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que se achegue a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos em vida a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E foi a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos em vida a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor,
e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de sua mulher Sara: é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Deus, porém, veio a Abimeleque num sonho à noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Na sinceridade do coração e na pureza das minhas mãos fiz isso. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que viste para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás. Em todo o lugar onde chegarmos, diz de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão. E restituiu-lhe sua mulher Sara. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês que dei ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e sua mulher e suas servas de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão.